Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês estão no Augusto Leitão Responde, aquele quadro criado especialmente para vocês, por conta de várias perguntas que vocês faziam, e continuam fazendo, mas que depois que o canal cresceu muito, eu não consigo responder elas uma a uma. Eu leio, mas eu não consigo responder vocês individualmente mais. Então eu criei esse quadro para agrupar essas perguntas e aquelas que aparecem mais, que são uma dúvida mais frequente de vocês, eu trago aqui, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o like, para que o YouTube continue entregando sempre os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Quer que o YouTube continue sempre entregando esses vídeos para vocês, tem que dar um like nesse vídeo. E como é que você faz para pesquisar aqui no canal? Você vai lá na busca, coloca o assunto que você quer, por exemplo, reforma de militares, posto acima, acumulação de rendimentos, e você vai colocar esse assunto com o meu nome. Você vai colocar assim, Augusto Leitão, sinal de mais, Lei 13954, Augusto Leitão, sinal de mais, Acórdão 2225, Augusto Leitão, sinal de mais, acumulação de adicionais, Augusto Leitão, sinal de mais, FUSEX, FUNSA, FUSMA, taifeiros da aeronáutica, iniciados políticos, vários assuntos, sempre o meu nome, sinal de mais, e o assunto que você quer, tá bom? Então vamos lá? Vamos! Começando aqui com essa pergunta aqui do Fábio. O militar pode ser um excelente músico, um excelente militar, mas só uma coisa vale: o pensamento deles, as decisões deles, que realmente não gostam dos quadros especiais. Independente do militar ter sido o melhor do mundo, é muito triste isso. O Fábio está trazendo aqui a percepção dele, e que não é só dele, muitos militares compartilham do posicionamento do Fábio aqui. Que mais? Rogério, incrível o descaso das forças, incrível o descaso das autoridades e a incompetência, a autoridade incompetente não se deu ao trabalho nem mesmo de fazer algo diferente de um copia-cola, mesmo tendo todos esses assessores. Por isso chamei-os de incompetentes. Olha só, gente, o Rogério está falando aqui da negativa da indicação 247, que foi referente aos militares músicos do Exército, e que foi negada. Na verdade, ela foi negada em uma linha. Foi negada em uma linha, e para negarem o pedido da elaboração de um projeto de lei do Poder Executivo para tramitar na Câmara dos Deputados sobre os militares músicos, que seriam incluídos num quadro especial de suboficiais e sargentos criado especificamente no Exército, os encarregados, responsáveis, eles simplesmente fizeram o seguinte: fizeram uma carta de resposta de 2 linhas e disseram assim: negado pelo motivo constante no parecer tal. E o parecer que eles mencionaram, que está logo atrás, é o parecer que negou a indicação 1370. Então, muito pior do que terem feito simplesmente um copia-cola, eles nem se deram o trabalho de fazer o copia-cola. Eles pegaram o mesmo documento, e disseram assim: negado pelo motivo do parecer tal, que foi o parecer que tinha negado a indicação 1370. Tá? É pior do que o copia-cola, ainda pior. Os taifeiros, Marcos, os taifeiros da aeronáutica, ao passarem para a reserva, foram promovidos a suboficial, mais ou menos. Os taifeiros da aeronáutica, por muitos anos, eles tinham lá como taifeiros, eles eram taifeiros de 2ª classe, taifeiros de 1ª classe, e aí se tivesse os 30 anos de serviço, iam para a reserva como 3º sargento. Então, assim, a maioria acabava indo como 3º sargento e não... Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que era 3º sargento, exatamente, 3º sargento mesmo. Não tinha graduação a mais por isso, tá? E aí veio a lei 12.158 de 2009 e o decreto 7188 de 2010. E esses decretos previam que aqueles que saíram como taifeiro mor,
saíram como taifeiro de segunda classe, taifeiro de primeira classe. Era assim, taifeiro de segunda classe, taifeiro de primeira classe, taifeiro mor. E aqueles que tinham 30 anos saíam como terceiro sargento, recebiam provento de terceiro sargento. O que aconteceu com esses militares? Ficaram por anos recebendo como terceiro sargento. E aí veio a lei em 2009 e trouxe ali um escalonamento de posto-graduação, remuneração, posto-graduação, remuneração. E com esse escalonamento levou a maior parte desses taifeiros até a suboficial. O que a aeronáutica fez que na época teve que desfazer depois? Aqueles militares que tinham já um posto, uma graduação por terem ido para a reserva com 30 anos, ou seja, que eles estavam recebendo como terceiro sargento, eles entendiam, já tem uma graduação acima. Então, se a lei os leva até a suboficial, a aeronáutica passou a pagar como suboficial pela lei, mais um posto, passou a pagar eles como segundo tenente, porque eles tinham um posto guardado no bolso da época que foram para a reserva. Foi entendido que isso não foi correto e depois a aeronáutica teve que desfazer. E foi maior dificuldade, maior pente fino, taifeiros que já tinham falecido, viúvas e filhas que já estavam recebendo. Não foi fácil para a aeronáutica desfazer isso tudo. Tá, mas não foi simples assim, todo mundo para ser oficial. E por anos os taifeiros receberam como terceiro sargento. Tá? Só esclarecendo bem direitinho. Ruth, graças a Deus vem um decreto para caçar esta lei. Vamos lá, decreto não caça a lei, tá? É um projeto de decreto legislativo 118 de 2024. Esse PDL ele deve caçar o decreto 10.750, não vai caçar lei nenhuma, tá? Porque o artigo da lei, que é o 112A, ele vai permanecer de pé, vai permanecer funcionando. E o erro do 112A está justamente em permitir que se façam revisões dos militares a qualquer tempo. Eu sei que tem outras perguntas aqui sobre esse assunto e a gente já vai esmiuçar esse detalhe aqui do 112A. Esse decreto tem validade, aqui ó, Sebastião, esse decreto tem validade para quem já está reformado há mais de 15 anos? Pois é, Sebastião, tem militares com 31 anos de reforma que estão perdendo seus atos de reforma por conta do decreto 10.750. Mas o problema não está no decreto, o problema está na Lei 13.954, que trouxe um artigo, que é o artigo 112A, e esse artigo 112A permite chamar os militares e fazer inspeções de saúde a qualquer tempo. E aí, se eles acharem que não estão mais presentes os requisitos de ensejar a reforma, eles anulam ou caçam os atos de reforma. O decreto ele detalhou todas as possibilidades de como iria fazer isso. João, deu andamento na indicação 247 de 2024 sobre carreira do sargento músico do Exército. Alguém pode informar a resposta? A gente já falou aqui, essa pergunta foi no meio da semana, né, João? Você já deve estar sabendo, foi negada. E negada sem fundamentação, sem uma fundamentação adequada. Simplesmente pegaram o parecer que negou a indicação 1370 de 2023 do Exército e aplicaram aqui, negaram a indicação 247 pelo mesmo motivo. Márcia Garcia, eu também gostaria de saber se o militar estiver morto, a pensionista vai perder a pensão? Em princípio não, tá, gente? Não tem nada dizendo isso. O que houve de movimentação foi com relação ao direito do Fundo de Saúde, tá? Nada de ninguém perder a pensão. Eu posso falar pelas leis de hoje, né? Então hoje ele está falecendo, quem estiver habilitável como pensionista vai se habilitar à pensão militar e não perde a pensão. A pensão ela é, por enquanto, para quem recebe, ela é vitalícia para a viúva e em alguns casos aí ela pode ser temporária, como no caso dos filhos e filhas pós medida provisória 2215, para quem não contribui com e-mail. Vamos lá, próxima pergunta. Paulo, vergonha, 9% em duas parcelas de 4,5%. Estamos sem reajuste salarial desde 2017 e querem nos dar esta migalha. Isso é um descaso das Forças Armadas. Um descaso com as Forças Armadas. Todo o pessoal da Segurança Pública de Santa Catarina acabaram de ter um reajuste de 21%.
O salário de um subtenente da PM é quase o dobro do suboficial da Marinha. Bom, é verdade. Eu penso que as Forças Armadas têm salários aquém do que deveriam, especialmente quem não foi contemplado com essa melhoria do adicional de habilitação lá em 2019, que ficou ainda mais prejudicado. Tem o Distrito Federal, nessa semana, mandou uma proposta também de reajuste equiparando os policiais militares do Distrito Federal à Polícia Federal. Então, tem alguns casos aí que haveria um reajuste de mais de 30%. Eu vou procurar para ver se já tem texto de projeto de lei para trazer para vocês aqui. Que é triste mesmo a situação das Forças Armadas, tem que ficar aguardando e praticamente implorando por um reajuste de 9%. E o mais triste ainda é que ele não está garantido, que ele está precisando de um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República que ainda não aconteceu. Geisa Campos. Bom dia, doutor Augusto. Eu concordo com o senhor. Antes pouco do que nada. 2016 está vindo aí e o povo brasileiro que se une em oração e peça a Deus por misericórdia para que tudo isso passe logo. Os estragos estão sendo grandes. Isso, os estragos estão sendo grandes. É ruim receber 9%? Mas que pelo menos receba os 9%, porque nem ele está garantido ainda. E eu só discordo, Geisa, com relação a aguardar, não sei se foi isso que você quis dizer, que 2016 está vindo aí, que seria provavelmente de escolher melhor os nossos deputados, nossos senadores, mas hoje a gente tem que cobrar. Hoje a gente tem que cobrar daqueles deputados e senadores que estão eleitos, que já estão lá. Não vejo que a gente deva esperar até 2016 para a gente ter novos governantes. Merli Silva. Nós temos que dar graças a Deus por um reajuste, se tiver, que seja bem-vindo. Quem se contenta com pouco, com Deus, tem muito, e sem Deus está sem nada. Bom, eu penso que nós estamos com Deus, estamos com muito, sem Deus estamos sem nada. Concordo contigo. A Merli simplesmente ela acha que é melhor 9% do que nada. Acho que foi isso que ela quis dizer. Sônia, nessa década, quantos ministros já receberam de aumento? Enquanto isso, os militares estão enforcados, pedindo empréstimos. Quanto aos empréstimos de militares e pensionistas militares, eu tenho visto o quanto isso é verdade, o quanto eles estão apertados, enforcados, contra-cheques aí com muitas e muitas linhas de empréstimo, em 64 vezes, 84 vezes, comprometendo todo o seu orçamento por muitas vezes. E que mais? E quando são mencionados, parece que todos os militares ganham o teto aí do Poder Judiciário. Agora, eu queria fazer uma observação sobre o que a Sônia disse, na última década, quantos ministros já receberam de aumento. É que os ministros, qualquer deles, eles têm os reajustes dados pelo teto do Judiciário. Ministro do STF, ministro do Poder Executivo, quem é que vota e quem é que escolhe esse teto? São os deputados e senadores. Quanto é o salário quantos são os proventos de um deputado federal ou de um senador? Eles recebem o teto. Então, quanto mais alto for o teto, mais vai receber um deputado federal e um senador. Então, é lógico que esse teto eles têm interesse de votar e ninguém questiona quando ele é reajustado. Petrolina. Boa noite, doutor Augusto. A Lei 13.954 e o Acórdão 2225 já fez isso comigo em 2020. O comentário da Petrolina está no vídeo que eu falei sobre a possibilidade do militar contribuir para um posto acima se ele tiver mais de 30 anos ou 2 postos acima se ele tiver mais de 35 anos de serviço ativo.
Isso existia lá na Lei 3765 e vale ainda para quem foi para a reserva, para quem implementou essas condições antes de 2000, antes da medida provisória 2131. E aí ela está dizendo aqui que, no caso dela, ela já perdeu o posto acima por conta do Acórdão 2225. Acontece, Petrolina, que provavelmente você perdeu o posto acima pelo Acórdão 2225, não pela contribuição, mas pelo fato de o militar, no seu caso, deveria receber um posto acima por conta de alguma enfermidade que ele teve, e aí quando você se habilitou a pensão militar, eles devem ter tirado o seu posto acima. Vamos ver se foi isso. Meu esposo entrou para o exército em 1966, contribuiu com o posto acima, faleceu em 2019, e na hora de fazer o título de pensão, houve um corte e ficou tudo por isso mesmo. Cada dia só piora, misericórdia, Senhor. Aí só analisando mesmo seus documentos, ou Petrolina, para ver se foi por conta do Acórdão 2225, que aí atinge uma situação de ato de reforma, ou se foi por conta de simplesmente eles resolverem retirar o posto acima. Tem uma outra situação agora que eles estão recontando o tempo de serviço e dizendo que o militar não tinha os 30 anos lá em 2000, e aí estão tirando o posto acima também por isso. É um outro acordo chamado de Acórdão 631. Terezinha, eu não tive o direito, apesar do meu marido ter contribuído a vida toda. Pois é, Terezinha, aí só mesmo analisando a sua documentação para ver se o que você está me narrando aqui é exatamente isso. Porque às vezes não ficou claro, às vezes o marido disse que ia ter direito, às vezes ele estava falando que estava contribuindo, mas ele estava contribuindo com a contribuição e não com contribuição com o posto acima. Tem que ver exatamente quanto que ele contribuiu, o que ele contribuiu e se fizeram esse excesso com você mesmo aí, viu, Terezinha? Momento de fé. Que mania a sociedade tem de comparar o civil com o militar? Chega de ser ridículo. Os militares e os familiares dos deputados, senadores e presidentes também terão essa mudança? Isso cheira a perseguição de militares e seus familiares. Eu procuro sempre um embasamento jurídico para cada uma dessas situações. E ele estava falando aqui, esse perfil aqui do Momento de Fé, sobre o tema do tema 1080, que tirou de muitas pessoas o acesso à assistência médica hospitalar. E nós temos aí muitas pessoas que precisam da assistência médica hospitalar, que não têm como pagar um plano de saúde particular e que vão acabar indo para o SUS, muitas delas, né? Angélica, não tem que pagar algo que não usamos. Essa coisa está muito errada. Bom, Angélica, tem que ver se você está pagando e você não pode usar, você tem que, no mínimo, pedir para retirar o desconto. Agora, se você pretende manter a assistência médica hospitalar, tem que ver qual é a situação que você se encontra e se há a possibilidade de reverter isso na via judicial. Vilma, caso todas as viúvas não vão ter o direito, vamos deixar de contribuir também para o Fundo de Saúde? Gente, todo mundo que não estiver usando, que perdeu o Fundo de Saúde, não vai ficar contribuindo, tá? Isso talvez não tenha ficado claro. Agora, eu não acho que isso vai atingir as viúvas, tá? Eu posso vir morder a língua, porque o tema 1080 ele não tinha nenhuma viúva, tá? Ele era só de filhas e irmãs, e todas elas precisavam comprovar para se habilitar ao Fundo de Saúde que elas não trabalhavam ou que elas tinham dependência econômica com o militar. E eu entendo que essa restrição foi feita para comprovar a dependência econômica com o militar, ou para entender aquela relação de trabalho ou de proventos que a pessoa recebia, que rendimentos que a pessoa recebia. Eles passaram a entender que a pensão era um rendimento e que se a pensão era de mais do salário mínimo, a pessoa perderia sua dependência econômica. Eu não entendo que isso atinja as viúvas, tá? Mas eu não posso colocar minha mão no fogo, porque a gente já viu Exército, Marinha e Aeronáutica aplicarem
retroativamente, aplicarem diferente as decisões, especialmente decisões como o tema 1080, que ele tem efeito para muita gente, né? Tem efeito para todas as pessoas que ingressarem com ações judiciais. O tema 1080 deve ser aplicado e a gente tem que comprovar que aquela pessoa não está no tema 1080. Então é um caminho mais difícil agora para as ações judiciais de fundo de saúde. Que mais? Diz ela: tudo no Brasil está assim, todas as petições e a lei mudam para pior no final do caminho. Nós trabalhamos pelo contrário, né? Trabalhamos para que as coisas melhorem, mudem, para a gente criar jurisprudências, decisões que se tornem jurisprudência favorável para militares e pensionistas militares. Eu vou continuar aqui de pé, trabalhando firme para isso e disposto por vocês. Gosto muito do meu trabalho, independentemente do quanto ele se torna difícil, por vezes pelo Tribunal de Contas, por vezes por intransigência de Exército, Marinha, Aeronáutica, por vezes por magistrados que não entendem a matéria militar, ou magistrados que desconsideram tudo aquilo que a gente escreveu. Mas sempre nós criamos teses novas, sempre nós temos boas ideias, compartilhamos isso com colegas que já foram militares, que não, ou outros colegas que também não foram militares e que militam bastante tempo nessa área, tá? Por hora era isso, quero só convidar você para clicar aqui na descrição do vídeo e sempre acessar o nosso WhatsApp. Então, nosso WhatsApp, você só tem que clicar na descrição do vídeo, você consegue conversar conosco diretamente por WhatsApp. Nosso e-mail é o atendimento@augustoleitoadvocacia.com.br. Se você não anotou, atendimento@augustoleitoadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe o nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.